voltamos. Chaves, interessante isso que você está falando, da ordem dentro da igreja, dentro do catolicismo, de baixo para cima, que já está ocorrendo? Porque tradicionalmente, pela hierarquia da igreja, com suas autoridades eclesiásticas, vem de cima para baixo. O Papa, né, os bispos, padres, fiéis. E isso cheira um pouco de um regime ditatorial, né? Então, a igreja, ela está com esse pensamento hoje de ouvir muito as bases, né? Os fiéis, e aí eles vão encaminhando lá para as altas hierarquias da igreja para oficializarem. Então, esse pensamento já vem de algum tempo para cá, e com o Papa Francisco, ele já deixou transparecer isso, vai se concretizar de fato. Tudo de bom, não deixa de ser uma modernidade, né? É a coisa mais democrática, né? Muito bom. Porque hoje nós estamos longe de excomunhão, como a igreja tem dito, ela não quer nem ouvir falar em excomunhão mais, estamos longe da Inquisição, não é? Então, a igreja ela quer uma nova disciplina para a igreja, não vir só lá de cima, mas ouvir as bases, a maioria. Que bom, mudando muita coisa que estava meio engessada há longos anos, né? Há muito tempo. E de um modo assim, não tanto hoje, mas na Idade Média, né? Quem, por exemplo, não aceitasse um dogma de público, se bem que naquele tempo não havia TV, não havia jornal, não havia rádio, né? Era tudo mesmo assim, quase que dentro das próprias igrejas que eram feitos sermões, né? Às vezes até políticos, porque a igreja era unida com o governo, com o poder civil. Mas então, quem falasse de público, escrevendo, aí podia, né, escrever contra um dogma, ele Complicado. estava com a vida dele, usando a expressão popular, desgraçada, porque ele era preso, torturado e acabava Não tinha morrendo na fogueira. direito de falar, expressar pensamento. Não tinha defesa, né? Era uma coisa muito assim ditatorial, não é? Então a igreja ela sabe disso. Como o João Paulo II disse, isso é uma página negra na história da igreja. Que bom que está mudando. Nós estávamos falando do Espírito Santo, Espírito da Verdade, e há perguntas para nós espíritas sobre Santo Espírito, Santos Espíritos. Como na Igreja Católica tem, né, Santo Agostinho, Santo Antônio, São José e etc. Como é visto isso? Santo Espírito no Espiritismo? O Lutero, ele acabou com essa prática, né? Ele se refere, por exemplo, a Santo Agostinho, a Agostinho, né? A São Francisco, a Francisco. Kardec, ele foi um pouco assim reservado com relação a isso. Inclusive, nas próprias obras da codificação, ele fala lá São Mateus, São Lucas, né? São Marcos, São João. Sim, mas não existe Santo Espírito dentro do Espiritismo. Não existe aqueles Então, espíritos que são considerados não, como nós não, santos. não dizemos isso, né? Sim. Mas há uns que não são assim tão radicais e ainda cita o próprio Kardec, como eu citei, Como santo. como uma tolerância, vamos dizer, porque o Espiritismo não tem uma atitude assim seguidora do Lutero, né? Que ele baniu isso. E a palavra santo, ela significa universal. Então, santo é aquele que está em paz universal, com o universo, com todo mundo, com a natureza e com o universo, harmonizando-se com o universo, né? Então, santo significa isso. Agora, na Bíblia, às vezes fala-se mais em Espírito Santo, mas às vezes se fala também em Santo Espírito. Agora, um detalhe, isso é muito importante. Há vários autores aí, espíritas, que têm falado, por exemplo, o Pastorino, né, no livro, na obra dele, A Sabedoria do Evangelho, ele fala muito nessa questão
de Espírito Santo, porque nos originais bíblicos, geralmente, não se diz o Espírito Santo, mas um Espírito Santo. Então, o artigo definido "o", que os teólogos passaram a colocar nas traduções, dá a entender que é um só. O Espírito Santo quer dizer aquele da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nós respeitamos. Mas, na verdade, aí eu estou falando do ponto de vista bíblico. Deixar bem claro. Na Bíblia, de um modo geral, não se diz o Espírito Santo, mas um Espírito Santo, o artigo indefinido um, porque, na verdade, são os espíritos que se manifestam, e não o Espírito Santo, que para muitos é o próprio Deus, e sendo que Deus mesmo não se manifesta. É Jesus quem disse que ninguém jamais viu a Deus, Exatamente. a não ser aquele que de lá desceu. Isso está em João 6, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, quer dizer, ninguém esteve assim, cara a cara com Deus. Então vamos deixar bem claro para o espírita que o Santo Espírito, os santos espíritos, seriam aqueles espíritos de maior evolução, né, que têm já até missões definidas quando encarnados, ou então estão num nível mais elevado, né, de consciência, de espiritualidade, que já se dispõe a auxiliar aqueles que estão encarnados. Sim, e depois nós podemos falar nisso, porque acho que o tempo não vai dar. É a comunhão dos santos, é esse intercâmbio entre o mundo de lá e o de cá, e é dogma da Igreja Católica. Tá certo. Então isso aí fica um tema para o próximo programa. É. Nós vamos pedir para você participar com a gente. Escreva, tire suas dúvidas, dê sugestões, comentários. O nosso e-mail é presenca@tvmundomaior.com.br. Consulte o nosso site, tvmundomaior.com.br também, e participe com a gente. Nós estamos esperando você num próximo programa. Chaves, suas considerações finais? Obrigado, Celina, por participar com você do programa Presença Espírita na Bíblia. Obrigado também aos nossos queridos telespectadores. Até lá.